Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Se o conteúdo te ajuda a pensar, ajude o canal a continuar. Pix, Ricardo Lúcio, historiador, @gmail.com. Qualquer valor faz a diferença. Existe uma contradição que nenhum comunicado oficial da OTAN consegue esconder. A aliança que prometeu isolar a Rússia economicamente está assistindo seus próprios membros sabotarem as sanções que ela mesma impôs. A Grécia, que mantém rotas de transporte marítimo que contornam o embargo, a França, que preserva contratos de energia e mantém canais diplomáticos com Moscou, a Itália, que protesta abertamente contra o custo das sanções para a sua indústria, Portugal e Áustria, que pressionam por exceções setoriais. E a Alemanha, o caso mais dramático de todos, que foi forçada a liderar uma agenda militar contra a Rússia que contradiz diretamente seus próprios interesses econômicos históricos. A estratégia da OTAN de desgastar a Rússia economicamente não alcançou os resultados esperados. O rublo oscilou, mas a economia russa se adaptou. O gás russo encontrou novos compradores na Ásia. E a Europa, que deveria estar unificada na pressão sobre Moscou, está rachada entre os que querem confronto e os que precisam de energia para manter suas indústrias funcionando. Lenin, em O Imperialismo, havia identificado esse padrão. As alianças imperialistas são sempre instáveis, porque os interesses dos diferentes capitais nacionais que as compõem divergem estruturalmente. A OTAN não é exceção. É um caso de manual. Hoje, no podcast Glione, vamos entender essa crise com todo o rigor teórico que ela exige, com Lenin e Bukharin para entender o imperialismo como sistema de rivalidades, com Giovanni Arrighi para entender os ciclos de hegemonia e o declínio estadunidense, com Immanuel Wallerstein para entender o sistema mundo em transição, com Gramsci para entender a crise de hegemonia da OTAN, com David Harvey para entender a geopolítica do capital na guerra contemporânea, com Atílio Boron para entender a América Latina nesse tabuleiro. E com os dados concretos do presente, o Nord Stream, as sanções, a Alemanha, a cúpula da OTAN, para mostrar que a teoria previu o que a realidade está demonstrando. Bora entender. Vamos começar pelos fatos, porque a precisão importa antes da teoria. As sanções econômicas impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 foram as mais abrangentes da história moderna. Exclusão do sistema SWIFT, congelamento de reservas russas no Ocidente, cerca de 300 bilhões de dólares, embargo ao petróleo e gás russo para os países da União Europeia, sanções individuais a oligarcas e funcionários do governo e a promessa implícita: a economia russa colapsaria, forçando Putin a recuar. Não colapsou. A Rússia sofreu impacto real e significativo, especialmente nos primeiros meses, mas adaptou-se. Redirecionou exportações de energia para China, Índia, Turquia, Oriente Médio e outros países que não aderiram às sanções. Desenvolveu sistemas alternativos de pagamento internacional. Expandiu a produção doméstica de bens que não conseguia mais importar. E manteve o crescimento econômico real em 2023 e 2024, impulsionado pelos gastos de guerra. Lenin, em O Imperialismo, havia identificado o limite estrutural das sanções como instrumento de pressão. No mundo capitalista integrado, qualquer bem que um bloco deixa de comprar, outro bloco compra. A interdependência que o liberalismo celebra como paz produz também a impossibilidade de isolamento total. E Wallerstein, o sistema mundial moderno, mostrou que os países semiperiféricos, China, Índia, Brasil, têm interesse estrutural em manter espaço de manobra entre os dois blocos. Eles não vão sacrificar seus interesses comerciais por lealdade ideológica ao Ocidente.
e sem sua adesão, as sanções têm furos enormes. Agora chegamos ao caso mais dramático e revelador. A Alemanha havia construído, durante décadas, um modelo econômico baseado em 3 pilares: energia barata, o gás russo via Nord Stream, o mercado exportador, especialmente a China, comprando seus produtos industriais, e paz continental, que permitiria cortes nos gastos militares e investimento na indústria civil. Os explosivos que destruíram o Nord Stream em setembro de 2022, num ato de sabotagem que investigações jornalísticas independentes apontam para uma operação americana ou operação com participação americana, destruíram também o modelo econômico alemão. A Alemanha, em 2024 e 2025, entrou em recessão, não por coincidência, por perda do gás barato que alimentava sua indústria, e foi forçada pela agenda da OTAN que Washington define a liderar o rearmamento europeu e o apoio à Ucrânia, em contradição direta com seus próprios interesses econômicos. David Harvey, em Um Novo Imperialismo, identificou o que está acontecendo: acumulação por espoliação. Só que aqui, o que está sendo espoliado é a própria indústria alemã, forçada a competir com energia cara, enquanto o capital americano, com gás de xisto mais barato, compra o market share europeu. O market share, pessoal, nada mais é do que a cota de mercado. Os Estados Unidos não destruíram o Nord Stream. Se as investigações forem corretas, destruíram o principal instrumento de independência energética europeia e forçaram a Europa a comprar gás americano a preços muito mais altos. Bukharin, em A Economia Mundial e o Imperialismo, havia previsto que as contradições entre capitais nacionais dentro das alianças imperialistas tendem a se acirrar precisamente quando a crise aperta. Em tempos de expansão, todos ganham e as contradições ficam latentes. Em tempos de crise, cada nação busca proteger seus interesses e a aliança racha. A OTAN está no segundo momento. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, distinguiu entre dominação, o exercício do poder pela força, e hegemonia, o exercício do poder pelo consenso. A OTAN funcionou durante décadas como hegemonia, não apenas como aliança militar, mas projeto político-cultural de ocidentalização que os países membros aceitavam como seu. Essa hegemonia estava fundada em 2 pilares: segurança. A OTAN protegia os membros europeus contra a ameaça soviética real ou percebida. Prosperidade. A integração no mundo ocidental trazia crescimento, acesso ao mercado americano e estabilidade. Ambos os pilares estão sob pressão. O pilar da segurança, a guerra na Ucrânia, mostrou que a OTAN não tinha resposta clara para um conflito de alta intensidade às portas da Europa, e que o rearme exigido compromete os orçamentos sociais que sustentavam a legitimidade política dos governos. O pilar da prosperidade, as sanções à Rússia, o alto custo da energia, a desindustrialização alemã e a inflação que corroeu o poder de compra europeu mostram que a adesão à agenda americana tem custos econômicos reais. O resultado que Gramsci chamaria de crise orgânica dentro da OTAN, não ruptura imediata, mas erosão progressiva do consenso, com países membros que expressam reservas, sabotam sanções e exploram espaços de autonomia que a agenda americana não previa. A Hungria de Orbán, que já havíamos analisado no episódio anterior, é a versão mais explícita dessa erosão. Mas os casos de Grécia, França, Itália e Portugal são mais significativos precisamente porque vêm dentro do núcleo democrático liberal europeu. Giovanni Arrighi, em O Longo Século XX, e Adam Smith em Pequim, desenvolveu a análise mais sofisticada disponível sobre os ciclos de hegemonia mundial. Arrighi mostrou que toda potência hegemônica passa por 3 fases: expansão material, o hegemon lidera a produção e o comércio mundial; a expansão financeira, quando a produção perde rentabilidade, o capital migra para as finanças; crise e declínio. A dominância financeira não consegue substituir a base produtiva e a hegemonia começa a se desfazer. Os Estados Unidos de hoje estão claramente na terceira fase.
perderam liderança industrial para a China. Compensam com dominância financeira. O dólar como moeda de reserva, o sistema SWIFT como instrumento de coerção. E usam a OTAN e as sanções como instrumentos de manutenção dessa dominância financeira contra países que ameaçam construir alternativas. O rublo digitalizado, o sistema de pagamentos alternativos, o ian como moeda de comércio internacional de energia. Mas, como a Hague havia previsto, a hegemonia em declínio tende à coerção crescente, porque perde a capacidade de construir consenso e precisa compensar com força. As sanções à Rússia, o tarifaço contra o Brasil, a pressão sobre a China, a destruição do Nord Stream, são todos instrumentos de coerção de uma hegemonia que está perdendo a capacidade de liderar pelo consenso. E essa coerção crescente produz precisamente a resistência que acelera o declínio. Aqui chegamos ao elemento mais revelador da análise, e é o que diferencia esse episódio de uma simples narrativa pró-Rússia. A crise na Europa não é simples. Não é a Europa unificada versus a agenda americana. É a Europa dividida internamente entre elites financeiras e indústria bélica, que ganham com o rearmamento, com os contratos de armamentos, com a gestão da dívida pública que o aumento dos gastos militares geram. Setor industrial produtivo, que perde com a energia cara, com a perda do mercado russo, com a competição com os produtos americanos que chegam com energia mais barata. Classes trabalhadoras, que pagam a conta do custo de vida mais alto, da inflação energética e da austeridade que os governos impõem para financiar o rearmamento. Poulantzas em Estado, poder e socialismo, havia identificado que o Estado capitalista não serve o capital, entre aspas, em abstrato. Serve a frações específicas do capital em cada conjuntura. A conjuntura de guerra serve à fração financeira e à indústria bélica, prejudica a fração industrial produtiva e os trabalhadores. E as diferentes posições nacionais dentro da OTAN refletem qual fração do capital domina cada Estado. Países com forte indústria bélica, Reino Unido, Polônia, países bálticos, lideram o confronto contra a Rússia. Países com forte indústria produtiva, dependente de energia, Alemanha e Itália, sabotam as sanções. Não por simpatia com Putin, por interesse de classe concreto das frações do capital que controlam seus estados. Para encerrar, precisamos situar o que essa crise da OTAN significa para a América Latina e para o Brasil especificamente. Attilio Boron, em América Latina na Geopolítica do Imperialismo, havia mostrado que as crises de hegemonia americana abrem janelas de oportunidade para os países periféricos construírem mais autonomia. Nos anos 1950 e 60, quando os Estados Unidos estavam distraídos pela Guerra Fria e pela competição com a União Soviética, a América Latina produziu seus experimentos mais ousados de desenvolvimento autônomo. O desenvolvimentismo de Vargas, de Perón, de Kubitschek e de Goulart. A crise da OTAN e o declínio hegemônico americano criam janela similar. Os Estados Unidos, que precisam que a Europa financie o confronto com a Rússia, têm menos capacidade de pressionar a América Latina. A China e a Rússia, que constroem alternativas ao sistema ocidental, oferecem parcerias que reduzem a dependência unilateral de Washington. E o BRICS, que já analisamos em episódios anteriores, ganha relevância precisamente quando o Ocidente aparece menos unificado e menos capaz de impor sua agenda globalmente. E o Brasil de Lula, que mantém relações com todos os blocos, que não rompeu com a Rússia, que aprofunda parcerias com a China, que negocia com os Estados Unidos sem se subordinar, está seguindo, intuitivamente ou não, a estratégia que Boron identificaria como correta para um momento histórico. Então vamos fechar com a clareza que esse momento histórico exige. A crise da OTAN não é acidente, é produto das contradições que Lenin havia identificado no imperialismo como sistema de rivalidades entre capitais nacionais. Bukharin nos mostrou que as alianças imperialistas racham quando a crise aperta e cada capital nacional precisa proteger seus interesses. Gramsci
nos mostrou que a OTAN está em crise orgânica, perdendo o consenso que a hegemonia exige e compensando com coerção crescente. A RIC nos mostrou que o declínio hegemônico americano é processo histórico que a guerra da Ucrânia não criou, apenas acelerou e tornou visível. Harvey nos mostrou que a destruição do Nord Stream foi a acumulação por espoliação da indústria alemã, com a Europa pagando com a desindustrialização pela agenda americana. Wallerstein nos mostrou que os países semiperiféricos, China, Índia, Brasil, têm interesse estrutural em manter autonomia entre os blocos e que essa autonomia é o que está impedindo o isolamento completo da Rússia. Paul Lantzas nos mostrou que a divisão dentro da OTAN reflete divisão entre frações do capital europeu, indústria bélica e finanças versus setor produtivo e trabalhadores. Boron nos mostrou que essa crise abre janela de oportunidades para a América Latina construir mais autonomia. A OTAN não vai colapsar amanhã, mas está mais fraca, mais dividida e menos capaz de impor sua agenda do que estava em 2022. E a América Latina, se tiver lucidez política para aproveitar esse momento, pode sair dessa conjuntura com mais soberania do que entrou. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se te ajudo se o conteúdo te ajuda a pensar, ajude o canal a continuar. Pix, Ricardo Lúcio, historiador. Qualquer valor faz a diferença e garante a continuidade desse trabalho. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.